Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem está vivo aí, a paz do Senhor. Jovens, a paz do Senhor. Glória. Livro de Gênesis, capítulo 37. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu externo a Deus a minha gratidão de estar aqui nesta manhã tão especial na presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do muito honrado, muito digno pastor desse campo, nosso pastor Arnóbio Tavares Lima. Quero louvando a Deus pela vida do pastor Arnóbio, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rubenê, que é o pastor dessa congregação, acredito que dessa região. Deus abençoe, uma alegria poder estar revendo o Senhor e estar cultuando nesta manhã aqui. Eu sei que estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor Arnóbio, também do pastor Rubenê. Louvo a Deus pela vida do diácono Sérgio, coordenador dessa mocidade. Deus continue vos abençoando grandemente. Presbítero Stas, que dispensa comentário, um amigo, meu vizinho, né? Fomos vizinhos ali por alguns tempos, ali no Antônio Lins. Sua esposa, irmã Adriana, seu filho Hilbert, são pessoas do nosso coração. Deus abençoe. Presbítero Anderson Góes, coordenador aqui da Umadril Rio Largo. É uma alegria, uma honra, minha gratidão pela vida de vocês. E agora vereador em exercício, né? Que Deus continue abençoando grandemente. E eu louvo a Deus pela vida de cada jovem que chegou aqui nesta manhã para adorar e bendizer ao santo nome do Senhor. Só quem chegou aqui para adorar, diz alguma coisa para o céu. Em nome de Jesus. Tem alguns rostos conhecidos, que Deus abençoe grandemente, né? Está ali meu filho Efraim Emanuel, é Deus conosco, amém, irmãos? Glória, esse menino lindo é meu, viu? Eu tomo conta dele, glória a Jesus. A dupla de 5 dispensa comentários, amigos queridos de alguns anos, né? Hoje está o Ismael, a princesa ficou, né? Glória a Jesus. Tem que dividir, senão não aguenta a carga, né? Glória, é muita unção. Deus abençoe, vocês carregam o céu. Amém? Deus continue abençoando. Eu estava ali meditando e eu dizia, meu Deus, é um casal que carrega o céu. Não é verdade? Não é fácil não, irmão. Você vê eles louvando. Imagine a vida de casal, não é fácil, né? São duas pessoas diferentes que vão ali, né, construindo uma vida, uma história, um relacionamento. Imagine um casal que adora, não é verdade? Mas eu sei que o céu tem sustentado vocês. O céu tem capacitado vocês. E o céu vai continuar guardando, abençoando e fazendo prosperar. A presença dele está no ambiente. Só não sente quem está desligado. Só não recebe quem não abriu o seu coração, porque ele está presente no ambiente. Os louvores já subiram como incenso suave à presença do céu. As portas estão abertas e o Espírito Santo tem liberdade de agir em nosso meio. Eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou ao meu coração. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Diz o texto, e Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Repita comigo, e José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Volte o seu assento adorando ao nome do Senhor nesta manhã. Queridos, quando o Espírito de Deus falou ao meu coração, nós compreendemos que há 3 maneiras. Quantas maneiras? Há 3 maneiras de se conhecer a Deus. Primeiro, pela sua palavra. Segundo,
pelo testemunho de alguém. Terceiro, pelas experiências pessoais. Essas são as três maneiras que eu identifico de se conhecer a Deus. Primeiro, pela sua palavra. Segundo, pelo testemunho de alguém. E terceiro, pelas nossas experiências pessoais. Nós lemos um texto e eu acredito que a grande maioria já compreendeu acerca de quem Deus vai falar conosco nesta manhã. Pois bem, a Bíblia Sagrada vai falar ou fala sobre os patriarcas de Israel, a saber, Abraão, Isaque e Israel. Aí alguém poderia dizer, mas não é Jacó? Jacó no Val de Jaboque teve o seu nome transformado, mudado. Por quê? Porque é impossível alguém se encontrar com Deus e permanecer da mesma maneira. No Val de Jaboque, Jacó lutou para ser abençoado. Saiu de lá ferido, mas saiu com o nome mudado. Então a Bíblia nos traz o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E o Deus que dá continuidade na história, em meio aos 11 filhos de Jacó. Melhor dizendo, em meio aos 12 filhos de Jacó, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor escolheu um moço por nome de José. José, como nós lemos, ele tinha quantos anos? Quantos anos? 17 anos. Pois bem, meditando sobre esta expressão, e José tinha 17 anos, eu entendi que nesta manhã Deus vai falar com três tipos de crentes aqui nesta manhã, com três tipos de jovens aqui nesta manhã. A primeira classe que Deus vai falar é aqueles a quem Deus vai começar a revelar promessas, planos, desejos e sonhos ao teu respeito. A segunda classe que Deus vai falar são aqueles que estão no período do processo. A terceira classe que Deus vai falar é com aqueles que estão na beira de alcançar a promessa. Entenda, toda a fase da vida cristã, toda a fase da vida com Deus, ela tem essas três etapas. Por quê? Porque toda promessa ela gera um propósito. Toda promessa ela gera... Toda promessa ela gera... Vamos lá, olhe para cá. Toda promessa ela gera um... Mas entre a promessa e o propósito tem o processo. Aleluia. Toda promessa ela gera um... E entre a promessa e o propósito tem o... E muitas das vezes o que Deus vai nos revelar, Felipe, é a promessa. E nós não muitas das vezes entendemos o propósito. E Deus geralmente não revela o processo. O processo ele esconde. O processo ele guarda. Por quê? Porque se Deus revelasse o processo, a gente não queria. Se Deus revelasse o processo, a gente desistia. Se Deus revelasse o processo, a gente se enterraria. Mas toda promessa, ela gera um... Quem está aqui? Toda promessa gera um propósito. E o propósito é maior do que a promessa. Não é diferente da vida deste moço. José tem 17 anos de idade e ele trabalha com seus irmãos. E José, ele conquistou o coração de seu pai. Por quê? Porque José é o filho da sua velhice, é o caçula. E quem tem mais de um irmão aqui? Quem não é filho único? Quem tem mais? Pronto. Geralmente a gente vai ter ciúme de quem? Do caçula. Porque o caçula é o menor. Porque o caçula vem por último. Só que tem um detalhe: não é a escolha de Jacó que revela a escolha de Deus. Não, é a escolha de Deus que revela a escolha de Jacó. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que José trazia má fama dos seus irmãos. Entenda uma coisa: Deus não escolhe por idade,
Deus não escolhe por cor, Deus não escolhe por classe social, Deus não escolhe pelo bairro que você mora. Eu entendo pela Bíblia Sagrada que quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe pelo seu caráter. Pelo seu caráter. Vou dizer novamente, Deus escolhe pelo seu caráter. Por quê? Porque um caráter deformado não agrada a Deus. Um caráter deformado não supre aquilo que Deus precisa. Deus, quando escolhe, a Bíblia diz que muitos são, e poucos, sabe por quê? Porque Deus chama. E quando Deus chama, Deus ele prova. E ele nos prova como o ouro é forjado no fogo, para saber o que está dentro do nosso coração. Os três que estão na linha da hierarquia, o primogênito e os outros dois irmãos de José, são duas lástimas, não servem para Deus, porque o primeiro, ele é infiel, ele não é fiel ao seu pai, ele não sabe honrar o seu pai. E por que o Senhor está dizendo isso? Porque o primeiro filho de José se deitava com uma das suas esposas. Diga misericórdia. E os outros dois eram falsos, mentirosos, cheios de ódio, cheios de rancor, incapaz de perdoar. A Bíblia diz que a irmã desses dois, a saber, Diná, ela foi violentada por um moço. Aquele rapaz era um príncipe, só que ele se apaixona por Diná e resolve se casar, ou seja, consertar o erro que ele tinha cometido. Ele propõe casamento. Os dois irmãos de José, de maneira falsa, faz um acordo, faz com que eles se circundem, ou seja, passem por um procedimento cirúrgico, não só eles, como todos os homens daquela tribo, daquela cidade. E quando eles estavam se recuperando em cima da cama, os dois pegaram em espada e mataram todos os homens daquela terra. Deus nunca vai levantar alguém que ainda guarde mágoa, que aguarde ódio, que guarde rancor no seu coração. Deus não conta com gente falsa. Deus não conta com gente de duas caras, que pela frente é uma coisa e por trás é outra. Alguém não vê a falsidade de alguém, alguém não conhece a falsidade de alguém, mas o Deus do céu conhece, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ei, tudo é proveniente dEle. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: descansa o coração, que dos falsos o Senhor cuida. Pode dar glória, porque para o falso é tratamento e para você é livramento. Para o falso é Deus tomando providência, para o verdadeiro é Deus guardando, preservando, é Deus escolhendo. A Bíblia diz que Deus dá sonhos a esse moço. E um dos desafios da vida de José é ter que conviver com uma geração má, perversa e não se corromper. Primeiro desafio de José é conviver em meio a irmãos que não lhe amava, que lhe odiava. O texto diz, se você for descorrer o texto, eles não podiam olhar na face de José. Primeiro, porque o seu pai lhe deu uma túnica colorida. Essa túnica, alguns estudiosos afirmam que tinha mangas. Dava um simbolismo de superioridade, de autoridade, de uma escolha pessoal do seu pai. Isso já provocava o ódio.
Isso já provocava a ira dos seus irmãos, a ponto da Bíblia afirmar que eles não conseguiam olhar face a face. É por isso que eu sou cismado com quem não olha nos meus olhos. É por isso que eu sou cismado com quem me cumprimenta, presbítero Staski, e vira o rosto, não olha no olho. Porque quem tem sinceridade olha no olho, quem tem verdade olha nos olhos, quem tem o céu não tem medo de encarar face a face. A Bíblia diz que eles não conseguiam olhar para José. E José, inocentemente, num certo dia, à mesa, ele vai abrir a sua boca e revelar promessas, sonhos que Deus lhe deu. E aí entra um alerta de Deus: tenha cuidado, não exponha a sua vida com Deus para qualquer um. Não se abra facilmente para qualquer pessoa. Tem gente que conhece a outra pessoa hoje e já conta a vida dela todinha. Não tem cuidado, não tem zelo, não sabe se preservar. Aí daqui a pouco está lidando com problema gerado por si mesmo. Por quê? Porque abriu a boca para falar demais. Porque abriu a boca para contar segredos que não era para contar. Tem segredos que só é segredo quando no máximo duas pessoas sabem. Se uma terceira souber, já não é mais segredo. E tem segredos que é só você e Deus. Tem segredos que não é para você expor para ninguém. Sabe por quê? Porque hoje, quando você disser: Deus me fez uma promessa, Deus falou comigo, alguém que não tem intimidade, alguém que não tem promessa, vai olhar para você de cima para baixo, tentando te menosprezar, tentando te diminuir e dizendo: quem é ela, coitada? Quem é ele, coitado? Mas deixa eu te dizer uma coisa: para alguém a gente pode não ser muita coisa, mas o céu nos escolheu. O céu olhou para mim, para você, e disse: eu conheço, eu escolhi, eu coloquei a minha marca, eu coloquei o selo, eu tenho promessas. Se você pode, pegue na mão desse crente que está do teu lado, dá uma olhadinha para ele assim e diga: eu tenho algo para te dizer. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido do céu. Você é aquele que possui promessa. Ei! Não conseguindo conter a ira, o ódio, a raiva, a inveja. E deixa eu falar desse último sentimento. A inveja é o pior sentimento que pode habitar no coração de alguém. A inveja, a Bíblia diz que ela apodrece os ossos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia para tu dar glória. Ela não apodrece os ossos de quem está sendo invejado. Ela apodrece os ossos de quem tem inveja. Dê glória. A inveja é o pior sentimento que pode nascer no meu e no teu coração. Porque ele nasceu com Satanás, lá na eternidade. Quando o diabo viu a glória de Deus, quando Lúcifer viu a majestade de Deus, ele desejou ser igual. Ele desejou estar no mesmo patamar. Só que para cada um, Deus tem uma medida. E cada um tem a importância na presença de Deus. Não conseguindo suportar, eles veem uma oportunidade de matar a José. Seu pai manda ir buscá-los ou saber deles. Eles estavam em uma região, depois saem de lá, vai para outra, depois chega a Siquém. No meio do caminho, José se encontra com o moço dá a direção e ele vai. Quando ele está vindo pelo caminho, alguém olha de longe e diz: lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador. Porque, irmãos, entenda uma coisa:
Só o fato de você ser feliz já incomoda alguém. Às vezes você diz: eu não tenho nada, e alguém tem inveja de mim. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho carro importado, não tenho mansão, não tenho riqueza. Mas você muitas das vezes carrega o que alguém não carrega mais. Muitas das vezes você tem um brilho que alguém nem com 2 quilos de maquiagem na cara consegue. E que brilho é esse? É o brilho do Espírito Santo. É a presença do céu na minha e na tua vida. O simples fato de você não ter muita coisa e ser feliz já causa inveja em alguém. Porque alguém pode até ter mais do que você. Porque alguém pode até calçar uma sandália melhor, ter uma veste melhor, mas não tem de repente a felicidade que você tem, não tem o brilho que você tem, não tem a promessa que você tem. Porque viver crendo em promessas é ir contra a lógica da razão. Um exemplo que nós temos muito forte aqui em nosso meio. Quem diria, e os senhores que conviveram com ele há mais anos atrás, quem diria o que Deus faria na vida do nosso pastor Genival Bento? Quem diria? Um homem que vivia onde? No canavial, cortando cana. Lá, me lembro o nome lá da Canoas. No meio do matagal, há 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Mas Deus se agrada dos improváveis. Deus escolhe improváveis. De repente você olha para a sua realidade e diz: como é que vai ser? Mas uma coisa eu aprendi com Deus: não nos importa saber como vai ser, nos importa crer. Como vai ser a gente não sabe. Mas uma coisa que a gente não pode deixar é de acreditar naquilo que Deus falou. Porque no processo existem situações como essas. Lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo. Mas uma voz, a voz da razão, e por que não dizer a voz do Espírito Santo, bradou no meio daqueles homens e disse: não podemos matá-lo, é nosso irmão. Pega o José, joga numa cisterna. Mas a primeira coisa que fizeram antes de jogar na cisterna foi arrancar a túnica. Podem arrancar as vestes, podem jogar em cisterna, mas não tiram a presença de Deus que está dentro do teu coração. Eu estou pregando nessa manhã para uma geração que tem promessas de Deus. Eu estou pregando nesta manhã para uma geração que está no processo para alcançar a promessa. Eu estou pregando nesta manhã para uma geração que está à porta de viver promessas de Deus. Deus sempre vai ter um escape para quem tem promessa. Existe uma frase que a gente precisa desmistificar em nosso meio. Dizem assim: quem tem promessa não morre. Não é bem assim não. Quem tem promessa e está na posição que precisa estar. Quem tem promessa e está na posição, esse não morre. Quem tem promessa e vai para fora da posição pode morrer sem ver as promessas. Para você viver as promessas, você tem que permanecer fiel. Para você viver as promessas, você tem que permanecer na presença de Deus. É aonde vem a resiliência. Mas eu vou chegar lá. José está dentro de uma cisterna. Lá vem uma caravana de ismaelitas. É o escape de Deus. É Jeová dizendo: eu vou te tirar desse cenário para te colocar em um outro. É Jeová dizendo:
eu vou te movimentar para um outro lugar, para você entender que o que eu tenho com você, ninguém pode impedir. Entenda isso nesta manhã. O que Deus tem sobre a sua vida, ninguém vai poder impedir. Ninguém. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Aí ela faz um ponto de interrogação. A resposta está onde, pregador? Na própria Bíblia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A resposta está na Bíblia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A resposta está na Bíblia. Eis que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e te livrar. Ei, Arabadai. O que eu acho poderoso de Deus é que quando os irmãos de José pensam que estão vendendo ele e vão se livrar dele, na verdade estão conduzindo José ao centro da promessa de Deus. Tem gente que pensa que vai te parar. Tem gente que pensa que vai apagar a tua história. Tem gente que pensa que você não vai conseguir. Tem gente que até maquina o mal. Mas é Jeová dizendo, eu permito, para você entender que as experiências de hoje vão servir de testemunho amanhã. Eu ouvi alguém falar aqui sobre experiência. Eu acho maravilhoso o texto de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 3, Paulo diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos. Olha, nos gloriamos, nós damos glória. Aonde, Paulo? Nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. Tem gente que diz, né? Senhor, me dá paciência. Receba a tribulação. Senhor, me dá a paciência de Jó. Receba a prova que ele passou. Aleluia. Glória a Jesus. Quer paciência? Lutas se levantarão. Tribulações se levantarão. Por quê? Porque a paciência é a capacidade de você ter paz em meio à guerra. Como é que é isso? Eu quero paz e estou em guerra. Mas a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, é aquela que você está no meio da guerra, mas não está se descabelando. É a paciência, é quando a coisa... Você já, acho que alguém aqui deve ter uma avó, uma tia, aquelas vozinhas do cocó, que são perigosas. A dirigente do ciclo de oração. Você já percebeu? Parece que aquelas mulheres não têm luta nenhuma na vida delas, né? Mas senta perto dela e começa a conversar com ela. Ô, minha filha, tá assim. Mas o que é isso? É porque elas aprenderam que nas tribulações precisa ter paciência. Olha o que esse texto diz. A paciência gera experiência. Sabe o que a experiência grita quando tudo diz não? Tenha calma, vai passar. Sabe o que a experiência grita quando você está lá destruída? Tenha paciência, tenha fé, tenha calma, vai passar. Ele que prometeu é fiel para cumprir. A fidelidade dele não se mede pelo que eu estou passando hoje. A fidelidade dele vai ser medida pelo que viveremos amanhã. Olha o que o texto diz. A experiência traz a esperança. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está depositado no meu e no teu coração. Parece
que Paulo, eu quero dizer que o Espírito de Deus, parece que o Espírito de Deus se inspira na história de José para fazer Paulo escrever isto aqui. Porque José é vendido, ele chega no Egito, ele é vendido como escravo à casa de um homem chamado Potifar. Só que tem um detalhe, e a gente não pode esquecer disso. Dentro da casa de Potifar, Deus começou a fazer prosperar. Deus começou a abençoar Potifar por causa de José. Mas por quê, presbítero Leandro? Porque a presença de Deus não deixou José. Mais uma vez, para dar uma sacudida nesse crente, pega na mão dele, olha para ele e diga para ele assim: passe o que passar, aconteça o que acontecer, nunca se esqueça, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela é contigo, ela é na tua vida, é ela que te fortalece, é ela que te renova, é ela que te faz estar de pé todos os dias. José está vendido, está rendido, está como escravo, mas a presença de Deus está sobre a vida de José, e o que ele fazia prosperava. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a minha e a tua fidelidade a Deus não pode ser medida pelo ambiente que nós vivemos. A minha e a tua fidelidade a Deus não pode depender do que Ele faz ou deixa de fazer na nossa vida. A nossa fidelidade ao Senhor, ela precisa ser constante, independente do cenário. Aleluia! Independente do cenário. Você precisa continuar a ser fiel. Está na escola, eu tenho um compromisso com meu Deus. Está no trabalho, eu tenho a marca da promessa. Está na faculdade, o meu Deus é que me trouxe aqui, o meu Deus é quem me rege. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 1 versículo 8, o que é que o texto diz? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Daniel foi arrancado da sua casa, arrancado da sua nação e foi levado à Babilônia, mas permaneceu fiel a Deus. E quem permanece fiel a Deus aqui na terra vai gerar a fidelidade de Deus lá do céu. A presença do Espírito Santo é forte. José está vendido longe da casa do seu pai. E não foi vendido por estranhos, não. Não foi sequestrado, não. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas ele continua fiel. O diabo prepara um cenário. Através de quem? Da mulher de Potifar. Ela começou a crescer os olhos sobre José, se interessou sobre José e lhe fazia cantadas diárias. E José se fingia de surdo. E José saía pela tangente. E José fingia que não estava vendo. Entenda uma coisa nessa manhã, jovens. Olhe para cá e entenda. O diabo não tem culpa das suas ações. O diabo não tem culpa das suas ações. Eu gosto muito do texto do Éden, capítulo 4. Capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 3 principalmente. A Bíblia diz que a serpente adentrou o jardim, mas Deus tinha dado uma palavra, uma ordem, um mandamento. Qual era o mandamento? Não coma dos dois frutos, das duas árvores que estão no meio do jardim. Qual era o fruto? Fruto da vida eterna e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando eu fui ler Gênesis capítulo 3, o Espírito de Deus começou a abrir a minha mente.
A serpente entra. E ela não sabia o segredo de Deus com o casal. Ela não sabia. Como assim? Qual foi a ordem do Senhor? Coma de todos. Vamos lá, coma de todos os. Menos dos dois que estão no meio do jardim. Não foi assim? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que a serpente adentra o jardim e vai começar a conversar com Eva. Eu digo que Eva tem mais coragem do que eu. Porque se aquela serpente falasse meu nome, meu irmão, eu saía numa carreira tão grande que até hoje eu estava correndo. Glória a Jesus. Mas ela para conversar. Eva olha para, aliás, a serpente diz: porventura não disse Deus que comece de todos os frutos? Entenda, presta atenção, quem está ligado se liga, quem está desligado se liga, quem está ligado se liga mais ainda. Entenda que é o verdadeiro jogar o verde para colher maduro. Já ouviram essa expressão? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu, levanta a mão. Pronto, está ouvindo hoje. Glória a Jesus. Muitas das vezes o diabo chega jogando o verde para colher o maduro. A Bíblia diz que a serpente é mais astuta do que todas as alimárias. Como um falso leão é o nosso adversário que está ao derredor. A Bíblia diz que ela lança uma questão, porque ela observou: eles estão comendo de todos os frutos, menos dos dois. Eu quero saber que segredo é esse. Olha Deus falando novamente: guarda o segredo que tu tens comigo. Guarda o segredo que eu tenho contigo. Ela joga o verde e aí Eva abre o jogo. Não posso fazer nada, viu? Viu, jovens, meninas, mulheres? Não tenho culpa se Eva falou demais. Glória a Jesus. Começou a falar demais. Não foi assim não. Deus disse que a gente não comesse dos dois frutos, senão a gente ia morrer. Qual é a estratégia de Satanás? Primeiro, saber o segredo de Deus contigo. Segundo, lançar a dúvida sobre a palavra. Você já percebeu? Se ligou? O que é que o diabo faz? Certamente você não vai morrer. Ele não quer que você coma para você não ser igual a Deus. Primeiro, o diabo lança a dúvida. Segundo, o diabo trabalha no ego. E jovem tem um ego inflamado, né? Eu já fui jovem, já passei pelos 15, pelos 17, pelos 18, pelos 14. Fui criado com uma mãe sem pai. Dona Vera era braba demais, meu Jesus. Ainda é, glória a Deus. E a gente tem o ego inflamado, que a gente quer ser, principalmente homem. Quer ser, quer mandar, quer ter a razão de tudo, né? Aí o diabo, para trabalhar contra a nossa vida, vai inflar o quê? O ego. A coroa sabe de nada, já está velho. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. O primeiro mandamento da Bíblia com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Sabe por que tem muitos jovens aí na droga, na prostituição, morrendo aos 12, aos 14, aos 15, aos 17, aos 18 anos? Porque não ouviram pai, não ouviram mãe, achavam que sabiam demais. E o diabo trabalhou em seus corações a ponto de desviá-los do caminho e ceifar a sua vida sobre a terra. Tenha cuidado. Quando o diabo trabalha no ego, aí aquela fruta que para ela não valia de nada, começou a aparecer saborosa. Começou a despertar desejos. Ela come, peca, faz o marido pecar. Aí José vem na contramão, porque a esposa de Potifar, sabe o que foi que ela fez? Ela pegou os funcionários da casa, botou todo mundo para fora. Só vamos caçar o que fazer. Quando José entrar, deixa ele entrar sozinho. José entrou, ela estava sozinha, e ela lhe propõe cair com ele. Sabe o que José faz? Sabe o que o jovem com a palavra de Deus no seu coração faz?
o meu Deus. Ele disse assim: o meu senhor Potifar me deu autoridade sobre tudo que está nessa casa. Tem coisas nessa casa que ele nem sabe que tem, mas que está aqui. Só que tem uma coisa: ai de mim de pecar contra o meu Deus. Ai de mim de pecar contra o meu Deus. Não tem funcionário, Potifar não está na casa, mas aquele que tem 7 olhos como chama de fogo está contemplando a minha vida. Um dos desafios de jovens que são escolhidos é vencer as tentações, porque todo pecado gera consequências. O ato de você pecar, ele pode frustrar promessas de Deus na sua vida. Ele pode mudar a rota de Deus, que Deus tinha planejado pela sua vida. Então tenha muito cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado com a sua vida com Deus, com a sua intimidade com o Espírito Santo. Não é todo mundo que chega num trabalho desse e vem disposto a adorar. Não é todo mundo que chega, que está aqui, que realmente já sentiu a presença de Deus. Não é todo mundo que tem a sensibilidade de entender o que Deus está falando, como Deus está falando com alguns aqui de maneira específica. Primeiro desafio a vencer é vencer a oposição. É vencer quem não gosta da gente. Segundo desafio a vencer é as tentações, é as provações. É como a gente costuma dizer: o diabo lança os seus pratos, coloca na mesa, e depende de quem? De mim e de você. Se banquetear com Satanás ou preferir o maná que desce do céu. O salmista no Salmo 119 disse: como purificará o jovem o seu caminho? Guardando a sua. Quem está vivo, irmão? Guardando a sua palavra. O que o salmista declarou dizendo? Eu guardei a tua no meu, para não pecar contra ti. A calúnia da difamação leva José à cadeia. Na cadeia, Deus está com José. Ele se torna carcereiro na cadeia, chefe do cárcere. As chaves da cadeia estão nas suas mãos. Ele vai trabalhar servindo a comida e água para os outros dentro do cárcere. Mas José não deixa de ser crente. José não deixa de ser um moço espiritual. Pelo contrário, quando alguém estava perturbado, ele chegou perto e disse: por que vocês estão assim? Nós tivemos sonhos, não entendemos o sonho. Aí o copeiro diz: eu tive um sonho. O padeiro diz: eu tive um sonho. Ele interpreta os sonhos da maneira que ele profetizou, digamos assim, aconteceu. E José, na esperança de sair dali, diz: lembra-te de mim quando tu entrares lá no palácio. Só que o copeiro esqueceu de José. Mas não esqueceu porque ele era ruim, porque ele era ingrato. Não. Ele esqueceu porque não era o tempo de Deus agir na vida de José. Tem coisas que a gente não vai viver agora. Tem pessoas que vai realmente nos esquecer, literalmente. Não vai lembrar do nosso nome. Sabe por quê? Porque ainda não é o tempo de Deus cumprir o propósito que tem na minha e na tua vida. Quando pensa que não, 2 anos se passou. Alguém chama José e diz: estou te chamando do palácio. Te prepara que tu vai estar diante de Faraó. José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó olha para aquele moço cheio do Espírito Santo e diz: quem nós vamos levantar? Quem nós poderemos nos utilizar, a não ser você que tem o Espírito de Deus? E José chega a ser governador do Egito. Um cargo que não existia. Uma posição que era impossível humanamente falando. Mas a Bíblia diz que Ele, o Senhor, traz à existência
o que não existe. A Bíblia diz que ele começa a governar o Egito. E quando ele começa a governar o Egito, nasce o primeiro filho. Qual é o nome do primeiro filho? Manassés. Manassés. E José abre a boca e diz: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de toda a humilhação que eu passei na casa do meu pai. Entenda uma coisa: toda promessa gera um. Quem guardou? Toda promessa gera um. Entre a promessa e o propósito tem um. Só que dentro do processo há feridas que são abertas. Todo processo ele gera traumas. Todo processo ele gera traumas. E você precisa identificar esses traumas e tratá-los diante de Deus. Todo processo ele vai gerar solidão, ansiedade, síndromes. Todo processo ele vai gerar problemas. E nós precisamos fazer o quê? Identificá-los. E não só identificar, como tratar. Primeiro tratamento, diante de Deus, em oração. Quem crê que Deus cura na oração? Em 2008, no começo de 2008, eu fui assaltado dentro de um ônibus. E aquilo não era 3 assaltantes não, aquilo era 3 demônios. Levaram tudo que eu tinha. Levaram o relógio, levaram carteira, levaram o celular, levaram dinheiro. Os infelizes levou até meu tênis. Foi. Pediram o tênis e a meia. Só fiquei com a camisa e a calça. Aquilo me gerou um trauma. Eu tinha medo de entrar em ônibus. Eu comecei a ter medo de estar nas vans. Naquele popular, quando subia um maloqueiro, alguém mal vestido, eu já começava a suar. Aquilo começou a me causar uma fobia. Em 2008, quando é em outubro, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando é em 2009, eu comecei a fazer um curso lá na FATEL, no Jacintinho. Saía lá do Cruzeiro do Sul para o Jacintinho, tinha que pegar 2 transportes. Pensa na agonia, senhores, que me dava. Isso era qualquer horário, qualquer dia. Se eu tivesse no ônibus 6 horas da noite, entupido de gente, uma vez aconteceu, irmão Elias. 6 horas da noite, o ônibus entupido de gente, subiu o maloqueiro, pulou pela catraca, eu comecei a ter medo. Eu comecei a suar frio. Eu comecei a suar as mãos. E eu nunca orei, irmã Adriana, tanto quanto eu orei nesse tempo dentro dos ônibus e das vans. Só que eu me despertei. Eu disse, aí, para você ter a ideia, eu cheguei ao ápice. Eu estava indo para o curso teológico, quando 2 entraram dentro da van. Aquele dia parece que o diabo preparou. Entrou 3. Foi, num ponto entrou 2, um sentou de um lado, outro sentou do outro. No terceiro ponto subiu mais um. E veio e sentou do meu lado. Eu estava do lado de cá do corredor, ele foi e sentou do outro lado. Meu irmão, para que ele fez isso? Eu já estava nervoso com os 2 que estavam lá na frente. Um olhando para o outro. O outro subiu, sentou do meu lado, misericórdia. Mal chegou no segundo ponto, eu disse, eu vou descer. Aí saí correndo. E desci. Uma carreira. Você está rindo porque não era com você. Só que isso me despertou. Desse processo, poderia gerar o quê? Síndrome do pânico. De uma síndrome do pânico, poderia gerar depressão. Da depressão, eu iria me lançar dentro de um quarto e não querer mais sair. O que foi que eu comecei a fazer? A orar. Não contei nada para ninguém, mas eu comecei a orar. Toda vez que eu dobrava o meu joelho, Senhor, tira isso de mim. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do cão. Eu não quero isso na minha vida. Comecei a orar.
Dentro do ônibus, queria aquela coisa me tomar. É tipo hoje o que chama de ansiedade, crise de ansiedade. Começa a suar, começa a ficar nervoso. Ali eu fechava os olhos, começava a orar, chegava no meu ponto, descia, ao ponto de chegar o dia. Deus está dentro do ônibus, subir e eu nem perceber, e eu nem aí. Pelo contrário, continuar a minha viagem em paz. José, quando nasce Manassés, ele entende. O trauma foi curado. A ferida foi fechada. Por quê? Porque o propósito é maior do que a promessa. E ainda que no propósito a gente seja ferido, ainda que no propósito a gente venha a ser machucado, no processo o propósito cura. É no processo que a gente é ferido e é no processo que a gente é curado. Porque o propósito é maior do que a promessa. Presbítero Anderson, doutor Anderson, ele frisou justamente aqui. Aí, quando ele começou a falar de José, eu digo: Jesus, tira ele daí. Mas ele frisou algo interessante. Ele disse que o propósito de Deus não era fazer José governador. Não era. Por quê? Porque o propósito não é para que a gente seja exaltado. O propósito não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. O propósito tem a ver com a glória do nome de Deus. Não é o nosso nome que é glorificado, não é o nosso nome que vai aparecer, é o nome do Senhor que está sendo exaltado. É o nome do Deus vivo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é o Leandro, não é a Maria, não é o José. É o Deus Todo-Poderoso que tem promessa. É a promessa na minha e na tua vida, que é maior do que o processo, que é maior do que as feridas, que é maior do que tudo que você venha enfrentar. E quem crê nisto fica de pé glorificando a Deus. Muitos aqui sabem. Tem 2 anos que eu fiquei viúvo. Em 3 dias Deus levou a minha esposa. Muitos aqui a conheceram. Quando a gente chegou aqui em Rio Largo, Efraim tinha 35, 40 dias de nascido. O pastor Arnóbio apresentou numa Santa Ceia. Santa Ceia de março de 2015. E tem 2 anos que Deus levou. E eu entrei num dos piores processos da minha vida. Que só eu e Deus sei. Porque só sabe o processo quem passa. De longe você pode ter uma pálida ideia, mas não sabe nem um terço, nem um grão de areia do que é o processo na vida de alguém. E dentro desse processo, alguns traumas queriam se instalar. E ao entender que processo gera traumas, eu comecei a tratá-los diante de Deus. E Deus começou a trazer cura, a trazer bálsamo, a trazer conforto, a trazer renovo. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã de pé, para ministrar esta palavra ao teu coração. Nós não sabemos os processos que iremos enfrentar, mas uma coisa é certa: aquele que fez a promessa, aquele que gerou o propósito, não nos abandona, não nos deixa. Teve momentos que eu disse: não tem ninguém. Aí o Senhor chegava e dizia: eu estou aqui. Por esses dias eu fui orar. E eu disse algo que o Espírito de Deus gerou dentro do meu coração. Eu disse: Deus, muito obrigado. Porque nos momentos mais difíceis, o Senhor me deu força para
para estar de pé, para estar de joelhos, para estar na tua presença. Yadal keminia, lamanando kemendecamayos terrevasia, elamancho lemanaya surya, ebiomanagasurianda lemancho mianevasia. Ei, eu guardei essa palavra aqui para lhe dizer: resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis. Resiliência na prática é dizer que diante de uma adversidade, a pessoa se utiliza de uma força interior para se recuperar. Para se recuperar. Resiliência é você se utilizar da força interior, seja sua ou seja do próprio Deus. Sabe o que eu dizia? Sabe o que eu dizia a algumas pessoas? Eu dizia assim, irmão Sérgio: se não fosse aquele menino, eu já estava morto. Eu dizia isso, pastor Rubem. Eu dizia: se não fosse ele, eu não sei como é que eu estaria de pé. Aí sabe o que eu passei o ano passado? 3 dias. Eu passei 3 dias dentro de casa, desistindo da própria vida. Desistindo da própria vida. E eu dizia: Senhor, faça comigo como fez com Elias. Faça comigo como fez com os profetas. Me leve. Jamais teria coragem de tirar a minha própria vida. Mas eu sei que a minha vida te pertence. E assim como a minha vida te pertence, leva ela para o Senhor. Nem eu entendi aqueles 3 dias que eu passei conversando com Deus. E só eu sabia o que eu estava enfrentando. Mas depois o Espírito de Deus falou comigo e disse: tu não dissesse que era por causa do menino que tu estava de pé? Permiti os 3 dias para você entender que não é por causa dele, é por causa de mim. Sabe por quê? Porque o pensamento vinha e eu dizia: não, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho um filho para zelar, eu tenho um filho para ver ele crescer, casar e viver promessas de Deus. E o Espírito de Deus e o próprio Deus permitiu aqueles dias, sabe para quê? Para eu entender que não é por causa de A nem por causa de B, mas é por causa dele. Porque nos meus pensamentos eu dizia: Senhor, o menino é teu, tu tem promessa, tem minha mãe para cuidar, tem tio para cuidar, tem alguém para cuidar, o Senhor cuida. Eu dizia: ai, minha serva. Mas é por causa dele, para ele, que nós estamos aqui nesta manhã. Remida kamanobia lamanagasuya. Oremenekaya steriandorema kamanova nahase. Rimicamanara gandoremene candorema nahasuria. Manassés nasceu e ele disse: Deus me fez esquecer. Para alguns Deus está fazendo promessa. Para alguns Deus está te preparando para o processo. Para alguns Deus está bradando e dizendo: eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada, eu tenho um plano através da tua vida. Para outros o Senhor está dizendo: suporta o processo, aguenta mais um pouco, eu sou contigo. Para alguns Deus está dizendo: eu não te largo. E para outros o Senhor está dizendo: eu sou cura. Eu sou cura na tua alma. Eu fecho feridas. Eu sou o bálsamo de Gileade que desce. Prepara o hino. Prepara o hino.
Olha para alguém que está do teu lado. Olha para ele, olha para ela aí. Pega nas duas mãos dele aí. Pega nas duas mãos dele aí. Pega nas duas mãos dele. Nas duas mãos dela aí. Isso, olha para ela, olha para ele. Pega, fica, olha para ela, olha para ele e diz assim: o Senhor não desistiu de você e nem vai desistir. Diga, Ele te trouxe nessa manhã para te dizer que Ele é contigo, que Ele é contigo, que Ele é contigo. Diga, nem eu e nem você sabemos o que ainda vamos viver, o que ainda vamos passar, mas uma coisa vai ficar selada no meu e no teu coração: que o Senhor é conosco e que Ele não nos larga e que Ele não nos abandona. Dá um abraço nela aí, dá um abraço nele aí, mas dá um abraço mesmo. Fica abraçado aí, vai. Fica abraçado com ele aí. Fica abraçado.